Olá pessoal, tudo beleza? Saudações rubro-negras, aqui quem fala é Honório. E no vídeo de hoje vamos falar qual foi a maior vitória e a maior derrota do Flamengo ano a ano desde 2000. Só que antes de mais nada, já vai deixando seu like no vídeo para dar aquela moral na divulgação e a sua inscrição no canal, caso você seja novo por aqui. O Mengão no ano 2000 conquistou o bicampeonato estadual, ao bater na final o Vasco da Gama. No dia 13 de abril, em jogo válido pela Taça Guanabara, o Flamengo recebeu o Friburguense no Maracanã e, sem tomar conhecimento do adversário, goleou por 7-1, com direito a 3 gols de Atirson e 2 de Reinaldo, com Iranildo e Leandro Machado fazendo os demais. Já a maior derrota sofrida naquela temporada foi pro Vasco na mesma Taça Guanabara, e a goleada de 5-1, com 3 gols de Romário, garantiu o título do primeiro turno pro clube rival. O Flamengo em 2001 teve uma temporada cheia de altos e baixos, com a conquista do tricampeonato estadual e da Copa dos Campeões, mas no Campeonato Brasileiro, o clube escapou do rebaixamento apenas na última rodada. A goleada aplicada por 4-0 aconteceu em 2 ocasiões, a primeira no Campeonato Carioca sobre o Americano, enquanto que a segunda foi para cima do Independiente da Argentina na Copa Mercosul. O jogo, que foi realizado no estádio Cerejão, no Distrito Federal, foi válido pela fase quartas de final da competição, e o placar foi construído com 2 gols de Juan e outros 2 de Edilson. Já a maior derrota foi de novo pro Vasco e novamente pelo placar de 5-1, só que dessa vez pelo Campeonato Brasileiro, e se não bastasse, Romário mais uma vez balançou as redes 3 vezes. Em 2002, o Campeonato Carioca foi completamente desprezado pelos clubes grandes, já que competições como o Torneio Rio-São Paulo e a Copa dos Campeões despertavam mais interesse das equipes. Por conta disso, o Flamengo diversas vezes escalou um time B para cumprir tabela, e foi exatamente com o time B que o mais querido sofreu a maior derrota naquela temporada, ao perder de 4-0 pro América. Já a vitória de 6-1 sobre o Entrerriense, a maior do Flamengo naquela temporada, foi com o time considerado titular, e os gols do jogo foram marcados por Atirson 3 vezes, pela eterna promessa Nélio, e pelo atacante Roma e pelo meio-campo Beto. O Flamengo em 2003 passou em branco em todas as competições que disputou, mas pelo menos no Campeonato Brasileiro, o time não teve que passar a competição inteira fugindo do rebaixamento. Foi justamente no Campeonato Nacional que o Mengão aplicou a sua maior vitória e sofreu a sua maior derrota. E o mais curioso é que ambos os jogos foram em rodadas sequenciais. Na 24ª rodada, o Flamengo recebeu o Bahia no Maracanã, e com 3 gols de Edilson, 2 do lateral direito Rafael e mais um do zagueiro Fernando, o adversário voltou para casa com 6 gols na bagagem. Na 25ª rodada, o Flamengo foi até o Paraná enfrentar o Coritiba, e numa atuação desastrosa sofreu uma goleada de 5-0. 2004 foi mais uma daquelas temporadas onde o Flamengo foi do céu ao inferno, já que o ano começou com a conquista do estadual, com o time chegando pela segunda vez seguida na final da Copa do Brasil, mas protagonizando o vexame histórico, perdeu o título em pleno Maracanã para o Nanico Santo André. No Campeonato Brasileiro, o mais querido brigou até as rodadas finais para escapar da segundona, e em meio ao desespero, o Flamengo sofreu algumas derrotas doloridas, como a de 6-1 para o Atlético Mineiro na 41ª rodada. Na 46ª e última, o Flamengo recebeu o Cruzeiro em Volta Redonda, e em jogo que serviu apenas para cumprir tabela, já que o Mengão estava livre do rebaixamento, um futebol bastante ofensivo e surpreendente foi praticado, com o placar do jogo terminando em 6-2. O ano de 2005, sem dúvidas, foi o pior do Flamengo na primeira década do século XXI. Afinal de contas, o time não brigou por absolutamente nada que disputou, além de novamente ter ficado o Campeonato Brasileiro inteiro lutando para não ser rebaixado. Na 32ª rodada, o Flamengo recebeu o São Paulo no estádio Luso-Brasileiro, e afundado na zona de rebaixamento, o rubro-negro não conseguiu se impor sobre o então campeão da América, que, almejando absolutamente nada no campeonato, sapecou uma goleada de 6-1. Já a maior vitória naquela temporada foi sobre o Paysandu na última rodada do Brasileirão, e o Flamengo, que àquela altura estava livre da ameaça de rebaixamento, goleou os paraenses por 4-1, jogando em pleno Mangueirão. O Flamengo, em 2006, conquistou o bicampeonato da Copa do Brasil, em final vencida sobre o Vasco. Na fase oitavas de final, o mais querido recebeu o Guarani de Campinas no Maracanã, e o jogo foi vencido pelo placar de 5-1, com Luizão, Léo Moura, Renato Abreu, Obina e Juan construindo o resultado. Já a maior derrota naquela temporada foi para o Paraná no Campeonato Brasileiro, e aconteceu na 11ª rodada.
O Flamengo, em 2007, começou mal o Campeonato Brasileiro, chegando a figurar na zona de rebaixamento por algumas rodadas, mas após a chegada de Joel Santana, o time deu um salto na tabela e terminou a competição na terceira posição e classificado para a Copa Libertadores. A maior vitória foi pelo placar de 4-0, e a vítima foi o Juventude, enquanto que a maior derrota foi também por 4-0, e o algoz foi o Figueirense do zagueiro Chicão, que naquela partida balançou as redes 2 vezes. Em 2008, o Flamengo foi mais uma vez campeão carioca sobre o Botafogo, e foi justamente no estadual que o mais querido sofreu a maior derrota naquela temporada, ao perder de 4-1 para o Fluminense na Taça Guanabara. Vale destacar que o Flamengo mandou a campo um time completamente reserva, já que no meio de semana tinha o confronto contra o Coronel Bolognese do Peru pela Copa Libertadores. A maior vitória em 2008 foi pelo placar de 5-0 e aconteceu em 2 oportunidades. A primeira contra o Figueirense na 5ª rodada do Brasileirão e a segunda na 31ª rodada contra o Coritiba. 2009 foi o ano em que o Flamengo voltou a ganhar o Campeonato Brasileiro depois de 17 anos, e o título só foi confirmado na última rodada após bater o Grêmio no Maracanã. Antes de Andrade assumir, o Flamengo foi comandado pelo técnico Cuca, que esteve à frente na conquista do tricampeonato estadual e também nas 2 maiores goleadas naquela temporada, a aplicada por 5-0 para cima do Iviema do Mato Grosso do Sul pela Copa do Brasil e a sofrida para o Coritiba no Campeonato Brasileiro. A temporada de 2010 começou de forma empolgante, com a entrosada dupla de atacantes formada por Wagner Love e Adriano Imperador fazendo gol de tudo quanto é jeito, mas a parceria só durou o primeiro semestre. Foi no Campeonato Carioca que o Flamengo aplicou a maior goleada na temporada, ao bater o Resende por 4-0. Já a maior derrota aconteceu no Campeonato Brasileiro, ao perder de 4-1 para o Atlético Mineiro. Em 2011, o Flamengo acertou a badalada contratação de Ronaldinho Gaúcho, e liderado pelo craque, o mais querido ficou nada menos que 5 meses sem sofrer nenhuma derrota, invencibilidade essa que garantiu o título do Campeonato Carioca. No Campeonato Brasileiro, o time conseguiu terminar na 4ª posição, garantindo vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, e foi justamente na competição que aconteceu a maior vitória da temporada, ao sapecar um 5-1 no Cruzeiro, com direito a 3 gols de Thiago Neves. Já a maior derrota foi na Copa Sul-Americana, e o algoz foi a Universidade de Chile, comandada por Jorge Sampaoli, que mesmo jogando no Engenhão, goleou o Flamengo por 4-0. 2012 foi uma temporada bastante ruim para o Flamengo, já que o time sequer chegou nas fases finais do Campeonato Carioca, enquanto que na Libertadores foi eliminado ainda na fase de grupos. No Campeonato Brasileiro, como era de se esperar, o desempenho também foi ruim, com o time terminando apenas na 11ª posição. A maior goleada aplicada na temporada foi logo no jogo de estreia do estadual, ao superar o Bom Sucesso por 4-0 jogando no Engenhão. Já a maior derrota aconteceu em 2 oportunidades, e ambas no Campeonato Brasileiro. A primeira para o São Paulo na 13ª rodada e a segunda na 21ª rodada para o Internacional, com ambos os resultados terminando 4-1 para o adversário. Em 2013, o Flamengo conquistou o tricampeonato da Copa do Brasil, ao superar na decisão o Atlético Paranaense. Na fase quartas de final, o mais querido teve pela frente o Botafogo de Seedorf, que era apontado como favorito no confronto, mas sem ligar para o favoritismo, o Flamengo eliminou o rival com direito a uma goleada de 4-0 na partida de volta, onde Hernani Brocador balançou as redes 3 vezes. O placar de 4-0 também seria o da maior derrota do Flamengo naquela temporada, e o algoz foi o Corinthians na 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Carioca de 2014 foi conquistado pelo Flamengo, e o título veio com 2 empates por 1-1 contra o Vasco. No Campeonato Brasileiro, o time fez uma campanha ruim, chegando a figurar na lanterna da competição, mas após a goleada sofrida de 4-0 para o Internacional na 11ª rodada, mudanças no clube foram feitas, como a demissão de Ney Franco, a contratação de Vanderlei Luxemburgo e as dispensas de André Santos e do goleiro Felipe. Além dessa goleada para o Inter, o Flamengo também sofreu mais uma goleada de 4-0 no mesmo Campeonato Brasileiro, sendo o Atlético Mineiro o responsável. Já o maior triunfo naquele ano foi sobre o Vitória na 37ª rodada, com o jogo sendo disputado na Arena da Amazônia. Sem dúvidas, 2015 foi um dos, se não o pior ano do Flamengo nas últimas 10 temporadas. Afinal de contas, o time sofreu nada menos que 19 derrotas no Campeonato Brasileiro, além de não ter brigado por nenhum campeonato que disputou. Foi no Carioca que o time aplicou a sua maior goleada, ao bater a Cabofriense por 5-1 no Maracanã.
Já o maior vexame aconteceu contra o Atlético Mineiro, adversário esse que castigou bastante o Flamengo no biênio 2014-2015. Em 2016, o Flamengo até que teve uma temporada mais honrosa, embora tenha dado vexame na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil. No estadual, o time não passou das semifinais, ao ser eliminado pelo Vasco, e foi no campeonato que o mais querido aplicou a sua maior goleada, que aconteceu em 2 oportunidades. O primeiro 5-0 foi contra a Portuguesa da Ilha, e o outro foi contra o Resende, e ambos os jogos foram realizados no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Já a derrota de 4-0 para o Corinthians no Campeonato Brasileiro foi a maior da temporada, e essa partida ficou marcada pela péssima arbitragem de Heber Roberto Lopes, que não marcou absolutamente nada no carrinho criminoso que Fagner deu em Ederson. 2017 começou com o Flamengo sendo campeão carioca sobre o Fluminense, mas em contrapartida o time acabou eliminado na fase de grupos da Copa Libertadores ao perder para o São Lourenço na última rodada. Por conta disso, o Flamengo herdou uma vaga na Copa Sul-Americana, competição essa que o time até chegou na final, mas o título acabou perdido para o Independiente. Foi justamente na Sula que o Mengão aplicou a sua maior goleada, e a vítima foi o Palestino do Chile, adversário esse que havia eliminado o Flamengo um ano antes. Foi nesse jogo que Vinícius Júnior marcou seu primeiro gol como profissional, ao sair do banco de reservas e anotar o 5º e último gol do jogo. A derrota de 4-2, a maior naquela temporada, foi para o Santos na Copa do Brasil, e a partida foi válida pela fase quartas de final. Em 2018, o Flamengo chegou a liderar o Campeonato Brasileiro por várias rodadas, mas após a saída de Vinícius Júnior para o Real Madrid, o time deu uma caída e no fim das contas acabou ficando com o vice-campeonato. A maior goleada aplicada na temporada foi de 4-0 e aconteceu em 3 oportunidades, com as 2 primeiras sendo no Campeonato Carioca, sobre Madureira e Portuguesa, e a de maior destaque no Brasileirão, ao vencer o Paraná Clube fora de casa. Já a maior derrota foi no estadual para o Fluminense, e nesse jogo o Flamengo mandou a campo um time reserva, já que no meio de semana enfrentou o River Plate pela Copa Libertadores. O Flamengo em 2019 sobrou no futebol brasileiro, ao conquistar a tríplice coroa, levando o estadual, a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro, competição essa que teve ampla vantagem sobre todos os adversários. A maior vitória na temporada foi pelo placar de 6-1 e aconteceu nada menos que 3 vezes. A primeira na Copa Libertadores sobre o San José da Bolívia, quando o time ainda era comandado por Abel Braga. As outras 2 foram no Campeonato Brasileiro, sendo que a primeira contra o Goiás merece destaque especial, já que esse jogo marcou a estreia de Jorge Jesus no Maracanã. O outro 6-1 foi sobre o Avaí, e o Flamengo àquela altura já era campeão brasileiro e da Libertadores. A maior derrota aconteceu na última rodada do Nacional, e o algoz foi o vice-campeão Santos, que aproveitando-se da partida desastrosa de Rodney, carimbou a faixa do Flamengo ao golear por 4-0. Fala galera, e em 2020, qual vai ser a maior goleada que o Flamengo irá aplicar? Não esqueça de deixar a sua opinião nos comentários.